Oi, gente! Faz bastante tempo que eu tô querendo gravar um vídeo falando sobre o que eu vou compartilhar hoje com vocês, mas o fator principal que me fez realmente sentar e fazer esse vídeo e fazer nesse momento foi um grande número de pessoas que passaram a me escrever depois do lançamento da minha última newsletter, que foi semana passada, né? Hoje é dia 28 de abril, eu não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas para quem tá no mesmo dia que eu, na semana passada eu fiz um lançamento da newsletter do meu site e eu compartilhei um evento que vai acontecer no Brasil, que é um workshop aqui em São Paulo de Osho Prana Healing e um treinamento avançado de Osho Prana Healing que acontece em junho na Oceanic, em Aquirás, né, pertinho de Fortaleza, Ceará. E nessa newsletter eu comentei que ter entrado em contato com essa técnica da OPH foi uma coisa extremamente transformadora na minha vida, foi uma coisa que trouxe muito, que mudou a minha vida, né? E muitas pessoas ficaram interessadas em saber como que isso tinha acontecido, o que é que afinal a técnica de OPH trouxe de positivo e agregou de positivo na minha vida. E assim, eu não vou entrar em detalhes a respeito da técnica, porque isso vocês podem entrar no meu site, tem uma página da OPH, vocês podem entrar no site da técnica, que é oshopranahealing.org, né? Vocês podem ir atrás para entender o aspecto técnico da prática, porque eu não vou entrar nesse âmago aqui, que senão esse vídeo ele vai durar 40 minutos. O meu objetivo não é falar sobre a técnica, e sim contar o que é que a técnica e essa terapeuta italiana, que é o Padi, trouxeram de tão importante e significativo na minha vida. Então vai ser um vídeo compartilhando a minha experiência, um vídeo do relato pessoal, que teve muito a ver com o fato de eu estar esperando esse neném aqui. Eu tô agora com 8 meses de gestação, falta pouco pro Gael, para quem não sabe o nome do meu filho é Gael, chegar e viver entre nós, e eu nunca vou cansar de ser grata ao Padi e a essa técnica, porque eu acho que teve muito a ver com isso. Então assim, para começar a entender de onde vem essa história toda, é importante dizer que quando eu fiquei grávida, eu e o Ricardo, a gente já tinha deixado de evitar uma gestação, já faziam 9 meses, né? Faziam 9 meses que a gente tava, eu não vou dizer tentando, porque tentar, né? Na programação neurolinguística a gente fala muito disso, de que a tentativa é o pressuposto do fracasso, né? A gente não estava tentando engravidar, mas a gente não estava evitando, né? Deixando que o universo decidisse sobre a melhor hora dessa criança vir. Mas dentro de mim, e eu trabalho com isso no meu dia a dia, eu sabia que existiam muitas crenças limitantes relacionadas a ser mãe, eu sabia que existiam muitas crenças limitantes relacionadas à minha própria fertilidade. O Ricardo, ele tem um filho de 19 anos, então eu sabia que ele não teria esse problema. E tinha muita, e isso assim, se justifica, né? Porque a minha mãe, ela teve gestações complicadas, a minha mãe teve uma série de abortos espontâneos, e sempre foi trazida essa questão da maternidade como uma coisa que assim, uma hora a mamãe estava grávida, na outra hora a mamãe tinha perdido um neném. E isso fazia parte do meu modelo, isso fazia parte do meu padrão. Tanto que quando eu fiquei grávida, às vezes eu comentava com outras pessoas a respeito desse meu medo, né, de abortar, do medo de perder, acontecer alguma coisa de errada, e as pessoas, elas me falavam assim, nossa, mas eu nunca pensei nisso durante a minha gestação, por que você tá pensando nisso, né? E pra mim era muito natural pensar nisso, porque fazia parte do meu padrão, fazia parte da minha história. Isso relacionado a uma série de sensações de incapacidade de ser uma boa mãe, de incapacidade de dar para o meu filho aquilo que ele queria, aquilo que ele precisava, de ser uma boa mãe, mas uma boa esposa, uma boa cuidadora, né, das pessoas que eu amo, por mais que eu esteja acostumada a cuidar dos outros através da minha profissão, eu sou psicóloga, mas eu tinha sempre essa questão do quanto eventualmente eu poderia estar barrando o meu processo de engravidar, né, o quanto que eu poderia, de forma inconsciente, involuntária, tá criando obstáculos para que isso acontecesse. E foi mais ou menos nesse clima que o Padi veio para o Brasil, ela é italiana, como eu já falei, veio trazer esse trabalho de Osho Prana Healing, que por uma série de coincidências acabou caindo no meu colo. Eu tive o prazer de ajudar a Oceanic a captar
pessoas para esse curso, para o curso poder acontecer, né? E aí eu estive lá e fiz o curso junto com o Ricardo, junto com pessoas da minha equipe que trabalham comigo nos workshops e junto com pessoas conhecidas que estavam a fim de passar por essa experiência. E uma das atividades que acontece durante o workshop, né? Tô falando do workshop que foi o trabalho que eu fiz, é uma meditação de Osho, uma meditação ativa de Osho que chama Dynamic Meditation, né? Que é a meditação dinâmica. E quando a gente estava fazendo, logo no sábado de manhã, nós fizemos a Dynamic, eu sei que teve lá um determinado momento da meditação, eu amo as meditações de Osho, acho que elas têm um poder catártico assim, muito grande, tem uma fase que é exatamente a fase da catarse. E nessa fase eu entrei em contato, e eu juro que eu vou tentar assim, contar o mais verdadeiramente possível, o mais alinhado com o que realmente eu vivi, e sem estabelecer um juízo de valor de se isso foi uma loucura, se não foi, e sem também me preocupar muito com a opinião de vocês, com o que cada um acredita, tá? Eu acredito que isso possa ser possível, e o que eu vivenciei ali foi a sensação de ter acessado uma memória de uma vida passada na qual eu estava grávida e na qual eu morria no parto, né? Na qual, enfim, eu estava nessa fase da catarse, da meditação, e de repente eu me vi de cócoras, e quando eu falo eu me vi, é realmente assim que eu me lembro, né? Eu não lembro exatamente o que tinha acontecido antes nem depois, porque eu acho que eu estava num estado ali de transe catártico mesmo, e nesse momento eu me vi de cócoras fazendo força, e tudo o que eu tinha como sentimento e como pensamento naquele momento não vai sair, né? Não vai sair, e eu vou morrer aqui. E eu chorei muito, né? Acessei uma emoção muito forte dentro de mim, que de lembrar isso eu chego a me emocionar bastante, porque foi algo tão fora do que a mente poderia explicar e tão fora do que o racional poderia entender. E quando a meditação acabou, eu fui conversar com a Alpade, né? E contei para ela o que tinha acontecido, e eu perguntei para ela se isso era possível, né? Se era possível eu ter acessado uma memória de uma outra vida, e se era possível que essa memória de outra vida, de uma forma até então absolutamente inconsciente, vinha obstruindo o meu sonho de ser mãe, obstruindo o meu desejo de engravidar. E ela me disse que sim, né? E depois disso uma série de coisas aconteceram. Ela disse que num determinado momento do workshop a gente ia fazer um movimento, a gente ia fazer um determinado exercício, e se eu permitia que nesse momento ela aprofundasse um pouco o meu exercício e fizesse uma limpeza um pouco mais profunda no meu campo energético. E eu disse que sim, lógico, e ela fez isso, e a primeira coisa muito louca que aconteceu foi que naquele momento, né, eu tinha uma lombalgia que me acompanhava já fazia 4 anos, eu fazia fisioterapia, já tinha feito acupuntura, já tinha feito yoga, já tinha feito pilates, eu já tinha feito praticamente todas as técnicas de cura, né, físicas que você possa imaginar, e naquele momento em que ela fez aquele movimento e ela falou aquelas palavras em sânscrito, eu senti um alívio imediato da minha lombalgia. E é um alívio que permanece até hoje. Claro, eu tô grávida, tô com 8 meses, de vez em quando eu sinto uma pontada ou outra, mas eu não sinto 1% da dor da lombalgia que eu sentia nos últimos anos, né? Isso foi um resultado através desse trabalho energético que eu não tinha obtido com fisioterapia, com acupuntura. Tô falando só da minha experiência, tá? Não tô falando para ninguém ir tratar lombalgia no workshop de consciência energética, mas tô compartilhando o que aconteceu comigo. E no momento seguinte, a gente conversou muito sobre isso, e ela disse: eu acho que você precisa passar por uma sessão um pouco mais profunda. Quando o workshop acabou, estava sendo aqui em São Paulo, ela veio até o meu consultório e nós fizemos uma sessão de Osho Prana Healing, uma sessão específica de cura de Osho Prana Healing. E essa sessão começou com uma constelação familiar, em que eu constelei com ela uma determinada situação que estava acontecendo envolvendo a minha mãe, e ela constelou essa situação comigo, e ali me caiu uma ficha muito poderosa de como eu vinha lidando na minha relação com a minha mãe em relação a algumas coisas que eram absolutamente pertinentes no tocante da maternidade, no tocante de ter um filho. E no momento seguinte eu fui para a maca e ela fez uma limpeza, né? Ela fez uma sessão de OPH em mim. E falar sobre isso para mim é até um pouco difícil, porque eu tenho receio do que as pessoas vão julgar a respeito dessa experiência,
porque foi algo absolutamente transcendental para mim, né? Eu tava ali relaxadinha, gostosinho, ela fazia algo que parecia um reiki em mim, mas quando ela chegou na região do meu segundo chakra, né, que é o responsável pela sexualidade, que é o responsável pela fertilidade, eu comecei a sentir uma vibração tão forte dentro do meu corpo e eu comecei a sentir o meu corpo se retesar inteiro e as minhas costas começaram a ficar arqueadas, e quando eu dei por mim, eu tava com o meu bumbum apoiado na maca, eu tava com a minha cabeça apoiada na maca e as minhas costas, elas fizeram um arco e eu sentia movimentos involuntários na minha barriga, como se contrações, eu não sei reproduzir esses movimentos. Eu entrei ali, realmente eu senti que estava acontecendo uma mudança e eu senti que estava acontecendo uma limpeza e eu senti que ela estava tirando algo de mim. E naquele momento, no momento seguinte aquilo tinha passado e ela continuou fazendo os movimentos que ela estava fazendo em volta do meu corpo energético. E no final da sessão ela me perguntou como é que você tá, eu falei, eu tô bem, eu falei, o que foi isso? Ela falou assim, era algo que precisava ser limpo. Com a maior naturalidade do mundo, eu me senti a menina do exorcista, que só faltava girar a cabeça, mas ela falou, era algo que precisava ser limpo. E o fato é que naquela semana eu engravidei, né? Foi naquela semana, o meu período fértil tinha acabado de ter, né, a minha menstruação, então foi naquela semana, num prazo de 1 semana, 10 dias eu engravidei. E eu acho que quando a gente vive essas coisas, eu acho que a gente tem a obrigação de compartilhar as experiências com as pessoas. Eu sou eternamente grata ao PAD, eu sou eternamente grata à técnica de OPH. Eu não tô fazendo esse vídeo para falar que você que não consegue ter filho, para você ir fazer o workshop do OPH, não é isso. É realmente no sentido de compartilhar uma experiência que eu tive, uma experiência das mais profundas e mais poderosas que eu tive, porque por mais que eu seja, né, Flávia Melissa, energias e etc e tal, eu sou uma pessoa extremamente racional, eu tenho uma necessidade muito grande de compreender aquilo que acontece. Eu acho que essa compreensão em alguns momentos ela pode atrapalhar os meus processos, eu tô sempre me vigiando para permitir que o coração fale mais alto do que a mente, e naquele momento eu entendi a frase, que eu não sei de quem é, né? Que diz que a mente mente e o corpo fala a verdade. Porque o meu corpo, na Dynamic Meditation, o meu corpo mostrou que tinha ali um bloqueio e eu não questionei, eu simplesmente acolhi aquilo e eu fui conversar com ela sobre isso, e tudo que aconteceu em função disso, em decorrência disso, trouxe, eu tenho certeza, claro que se é um lugar que não existe, mas eu tenho certeza de que o que eu vivi com a OPH, com a OPAD, no workshop, o que eu vivi com ela na sessão individual foi determinante para que essa criancinha que está aqui na minha barriga se mexendo nesse exato momento estivesse aqui comigo. E é por isso que eu digo que ter entrado em contato com a OPH foi tão transformador na minha vida. Então eu convido você a conhecer mais sobre a técnica, eu convido você a fuçar no meu site mais informações sobre o trabalho da OPAD. Se tiverem dúvidas, enviem os seus e-mails, que eu não tenho nada a ver com a produção desse evento, eu estou coproduzindo, eu estou ajudando, na verdade, esse evento a acontecer, justamente porque ele falou tão forte com a minha alma, que eu tenho a esperança que fale tão forte assim com a alma de outras pessoas. Então eu fico por aqui, gratidão pela atenção de vocês. Gratidão a todos os mestres que possibilitaram que eu entrasse em contato com essa técnica, especificamente o Osho, que foi baseado nas respostas dele em palestras a respeito de movimentos de energia que a técnica foi criada. E gratidão ao PAD, eu quero muito que ela chegue no dia 29 de maio, eu vou passar no evento aqui em São Paulo, nem que seja só para dar um beijo nela e mostrar minha barriga para ela, porque ela faz parte disso e eu me sinto muito grata. E quem estiver lá, então, vai ser uma oportunidade de vocês verem a minha barriga também. Um beijo para todo mundo, gratidão pelo espaço de sempre e a gente se vê já já. Beijo.